Olá, eu sou Rubens Mendes e seja muito bem-vindo à Jornada Áurea. Esse é o vídeo 3.1 da Jornada Áurea, série onde eu quero desmistificar a proporção áurea para que você possa usar e agregar mais valor em seus projetos. E nesse vídeo, quero responder as principais dúvidas e falar sobre a relação entre o uso da proporção áurea e o tempo que isso leva em seus trabalhos. No vídeo 1, eu expliquei o que é e para que serve a proporção áurea. Também mostrei que não é preciso saber nada complexo de matemática para entender a proporção áurea. E também simplifiquei em uma só frase o que eu acredito ser o conceito da proporção áurea. No vídeo 2, eu falei qual é o nível de experiência necessário para aprender a proporção áurea. E também ensinei uma técnica simples para já começar a usá-la em seus projetos. E no vídeo 3, eu expliquei como, onde e por que aplicar a proporção áurea. Isso tudo analisando alguns projetos meus. Ainda não assistiu eles? Então recomendo fortemente que pause agora e clique abaixo para assistir o primeiro, o segundo e o terceiro vídeo. Por ser uma série de vídeos, é importante que você veja na sequência. Assim, conseguirá tirar o melhor proveito de todo o conteúdo dessa jornada. Quero novamente agradecer todos os comentários que vocês têm deixado. Tem sido muito bacana receber o feedback de vocês. E caso você tenha alguma dúvida ou algum feedback para dar, deixe nos comentários abaixo. O que é a proporção áurea? Para que serve? Eu falei sobre isso no vídeo 1, mas vamos lá. A proporção áurea é uma constante real, algébrica e racional, e que pode ser obtida por um cálculo bem complexo, mas que pode também ser resumida visualmente. Imagine uma reta, que é dividida entre o trecho A e o trecho B. Se pegarmos o trecho maior, B, e multiplicarmos ele por 1,618, teremos a mesma medida de A mais B. Isso significa que essas linhas estão em proporção áurea. Vamos colocá-las uma ao lado da outra, para entender melhor. Se multiplicarmos a linha menor por 1,618, temos a mesma medida da linha do meio. O mesmo acontece em relação à linha do meio e à linha maior. Se pegarmos a linha maior e dividirmos por 1,618, temos a mesma medida da linha do meio. Essa é a base de toda a proporção áurea. A partir disso, há diversas técnicas que a principal função para o design gráfico é criar grids para suportar e guiar um layout. Vou mostrar melhor a sua função mais para frente nesse vídeo. Quando é necessário usar a proporção áurea? Bom, não existe a necessidade e muito menos uma obrigatoriedade do uso da proporção áurea em nenhum projeto. A escolha de usá-la ou não é sempre do designer. Proporção áurea é uma técnica que deixa qualquer projeto bonito e funcional? Então, usar a proporção áurea não vai deixar o design mais bonito se a qualidade do trabalho do designer não for boa. A proporção áurea não é uma técnica que deixará o projeto mais bonito por si só. Há diversos outros fatores que também interferem nisso. A principal função da proporção áurea é criar mais harmonia nos projetos, e isso pode sim ajudar a deixar o projeto mais bonito e mais funcional. Mas isso vai depender muito mais da sua criatividade, critério e qualidade do que a técnica em si. Acredito que a proporção áurea é uma ótima técnica para atrelar ao trabalho que você já vem desenvolvendo. Dessa forma, o tornará melhor e mais estruturado. O que vale mais? Dominar todas as ferramentas e trabalhar com prazo maior, ou se especializar em uma única técnica e deixar partes do projeto para outros profissionais? Acredito que depende. Depende do que você quer para a sua carreira. Não há certo e errado nesse aspecto. Conheço profissionais que sabem um pouco de tudo, desde impressão, digital, motion, ilustração, 3D, etc. E isso ajuda ele fazer projetos de qualidade e com muita diversidade. Também conheço profissionais muito focados, que são tão bons naquela atividade que isso se torna um enorme diferencial. Por isso,
Cada um tem a sua resposta. Eu, por exemplo, não sou tão versátil quanto gostaria, mas também não sou tão focado quanto poderia. Eu tenho um equilíbrio que encontrei nos projetos que quero desenvolver. Só acho que não deve aprender algo apenas por aprender. Você deve realmente querer aprender e desenvolver projetos com essas técnicas. Outra dica é buscar técnicas que funcionem para o que você deseja. Proporção áurea, por exemplo, é uma técnica versátil, que serve para diferentes tipos de projeto. Pode estar em um logo, um material impresso, um site, uma animação, uma composição fotográfica, enfim. Então se encaixa em muitas funções. A proporção áurea é a única maneira de conseguir fazer com que os trabalhos se tornem agradáveis? A resposta é não. Proporção áurea não é a única maneira de tornar os trabalhos agradáveis visualmente. É uma técnica interessante, mas não é obrigatória. Já vi projetos com a proporção áurea que não eram bons. Como falei anteriormente, usar a proporção áurea não garante por si só a qualidade de um projeto. E também já vi projetos que não usavam proporção áurea e ainda assim eram incríveis. Vai depender de você se acha que a proporção áurea é uma técnica interessante que faz sentido no seu processo criativo. A proporção áurea é uma obrigação ou um recurso que pode ser ou não utilizado. A proporção áurea não é obrigatória, de forma nenhuma. Inclusive, em meus projetos, às vezes eu uso e às vezes não. Depende da minha vontade, do conceito do projeto e tudo mais. É uma técnica que você pode aprender e usar nos projetos que achar mais interessantes. A proporção áurea é apenas para profissionais mais experientes ou iniciantes também podem aprender e aplicar essa técnica? Acredito que no vídeo 2 eu respondi a essa pergunta na prática. Profissionais iniciantes podem sim aprender e aplicar a proporção áurea. Não há nenhum empecilho e também não está atrelada a nenhum programa específico. A proporção áurea tem várias técnicas que podemos usar no design. Algumas mais simples e outras mais complexas. Mas, com estudo e prática, todas elas podem ser usadas por qualquer pessoa. Para mim, a técnica mais simples para começar a aplicar em seus projetos é o segmento áureo. A proporção áurea te ajuda a definir a ordem de leitura da peça? Se sim, por que quase todo anúncio que ganha leão tem o logo e a tagline no canto inferior direito? A proporção áurea pode te ajudar sim a definir a ordem de leitura, mas isso deve partir de você, pois ela é flexível para que você consiga estruturar a ideia que tem em mente. Antes de responder a segunda parte da pergunta, para quem não sabe, Leão é o troféu do Festival Cannes Lions, um dos maiores festivais de propaganda do mundo. E muitos dos anúncios impressos que ganham esse festival têm o padrão de assinatura no canto inferior direito. O uso desse tipo de layout acontece quando se tem uma ideia visual, que é amarrada pelo conceito da marca. Explicando melhor, a ordem de leitura deve ser a imagem em si e só depois a tagline e o logotipo. Essa estrutura não tem nada a ver com a proporção áurea, e eu não sou fã dela. Acredito que seja uma solução gráfica possível, mas não a única, como algumas agências e criativos ao redor do mundo pensam que é. Gosto mais da interferência e ousadia que o design gráfico tem desempenhado em alguns anúncios que têm surgido por aí. Proporção áurea serve apenas para a criação de logotipo? Não, proporção áurea não serve apenas para a criação de logotipo. Na verdade, suas primeiras utilizações foram feitas na arquitetura e nas artes. Por isso, acredito que serve para qualquer tipo de projeto. Inclusive, te digo que pode ser uma técnica muito interessante para diagramação e montagens fotográficas. Como usar a proporção áurea de forma rápida e simples? Bom, melhor do que responder é mostrar. Vou fazer um projeto simples, o meu cartão de visitas. Vamos a isso? Eu deixei o vídeo da criação em Speed Art, para que esse vídeo não ficasse muito longo. Usei a técnica do retângulo áureo para criar a diagramação dos elementos. E isso facilitou o posicionamento das informações. Sem o grid, eu ficaria um bom tempo
testando posições e tamanhos dos elementos. Eu já testei um pouco, mas imagina se não tivesse o grid. O processo de criação do meu cartão de visitas levou mais ou menos 25 minutos, que é um tempo razoável para a criação de cartão de visita. Ou seja, não houve um prejuízo de tempo por ter usado a proporção áurea. Eu acredito que até pelo contrário, eu economizei tempo em testes, pois faria outras diagramações para ver se essa seria mesmo a mais equilibrada. E isso levaria mais tempo. A proporção áurea trouxe então uma segurança e agilidade no processo. Em que tipo de projetos podemos aplicar sem comprometer o foco e o bom andamento? Em qualquer projeto, a proporção áurea é uma técnica que demanda um pouco de hábito e muita prática. No começo, pode ser que demore mais tempo para criar os grids antes de layoutar. Porém, com a prática, a criação desses grids auxiliará na economia de tempo, pelo fato de evitar fazer inúmeros testes visuais de posicionamento, por exemplo. Como faço para adaptar os meus trabalhos para a proporção áurea de verdade? Bom, o ideal é já fazer os projetos na proporção áurea, né? Nesse caso, eu utilizo muitas vezes a proporção áurea como grid, ou seja, tenho uma ideia simples e depois vou construí-la na estrutura de alguma técnica da proporção áurea. Se o projeto já está feito, não tem segredo, é preciso refazer. Nesse caso, você pode pegar a ideia e usar a técnica da proporção áurea que melhor se encaixe no que deseja e reposicionar os elementos. Nesse caso, você estará adaptando os seus trabalhos à proporção. Não há nenhum problema em adaptar trabalhos já finalizados. O importante é isso agregar valor ao seu portfólio. Como aplicar os conhecimentos da proporção áurea em todos os projetos? Como eu disse antes, é possível usar a proporção áurea em qualquer projeto. Não é uma técnica apenas para a criação de logotipo. E para isso, eu quero mostrar um projeto de post de Facebook / flyer de evento. Comecei posicionando o retângulo áureo no centro, depois dupliquei ele e inverti sua posição. Coloquei uma imagem de fundo e tratei ela. A partir de linhas guias criadas com o encontro de linhas do retângulo, posicionei o logo e deixei ele com um efeito de letreiro de neon. Posicionei a imagem da fumaça e da plateia com a plateia alinhada na base do retângulo. E coloquei uns spots de luz. Com mais linhas guias, posicionei a foto dos integrantes da banda e tratei a imagem. Criei uma base de fumaça negra e com algumas linhas posicionei a imagem da banda no palco. Novamente, coloquei a imagem da plateia, agora com a imagem tratada e com menos fumaça. E dei um tratamento de cor na imagem em geral. A partir de novas linhas guias, fui posicionando o logotipo do festival, a data do show, o palco que aconteceria e o site do evento. No canto superior esquerdo, usei um novo retângulo áureo para posicionar a informação do Facebook da banda. E assim, a montagem e a diagramação estão prontas. O que achou do material? Em que momento devo aplicar a proporção áurea no projeto que estou criando? Como disse antes, eu utilizo a proporção, na maioria das vezes, após ter a ideia. Ou seja, se estou fazendo o logotipo, primeiro penso na forma que quero fazer. Rabisco ela para ter uma ideia do que desejo. E vou montar na estrutura de proporção áurea, mantendo a minha ideia. O mesmo acontece com a diagramação. Tenho uma ideia prévia do que desejo e depois organizo o grid da proporção áurea da forma que aquela ideia fique ainda mais harmônica do que se eu tivesse feito direto no computador. Como posso melhorar os meus trabalhos usando a proporção áurea? A proporção áurea é uma técnica para trazer mais harmonia no visual do projeto. Dessa forma, aplicando suas técnicas, o seu projeto terá uma melhora de distribuição entre os elementos. Quando comecei a estudar design gráfico, uma das coisas que me incomodavam
é o fato de que fazia os trabalhos do modo como eu fazia apenas para deixá-los bonitos, sem estudo, sem conceito. Uma proporção áurea ajuda nisso, trazendo um sentido para a composição como um todo, onde posso aprender a aplicar todas as técnicas da proporção áurea. Aqui na Jornada Áurea, você já aprendeu algumas técnicas da proporção áurea. O mais importante é praticar e aplicar essas técnicas em seus projetos. Agora, se você tem interesse em se aprofundar e aprender todas as técnicas da proporção áurea, eu preparei o Design em Proporção. Um curso online sobre proporção áurea, com foco em sua aplicação no design. O meu objetivo com esse curso é descomplicar todas as técnicas da proporção áurea para que você consiga aplicá-las em seus trabalhos, agregando mais valor e conquistando mais jobs. O curso também contará com alguns bônus bem legais. Todas as informações do curso, os bônus e valor serão revelados no último vídeo que será liberado terça-feira. Aliás, quero deixar um recado aqui. Esteja preparado para terça-feira, pois terá um bônus exclusivo apenas para quem comprar na terça-feira, dia 1º de agosto. Isso será revelado em detalhes por e-mail, por WhatsApp e no último vídeo dessa série. Então, fica ligado. Digo isso pois muitas pessoas que deixam as coisas para depois podem não assistir o vídeo na terça-feira e irão perder essa ótima oportunidade. E depois, não diga que eu não avisei, hein? No próximo vídeo, o último da série, eu vou falar como a proporção áurea pode te ajudar a se diferenciar no mercado. E também vou falar sobre o design em proporção. Enquanto isso, deixe um comentário abaixo dizendo o que achou desse vídeo e o que está achando da jornada. E claro, se ficou com alguma dúvida. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!